Oi, amores, vamos estudar juntos? Estudaremos o livro Bem Me Quer Mais, quarto ano, Língua Portuguesa, página 14 a 17. Na página 14, temos uma carta em que Monteiro Lobato manda para uma amiga chamada Josete. E aí temos aqui, ó, SP, que é São Paulo, 5/2, e aqui tem... Não dá pra gente ler, porque é uma carta bem antiga, né? Tem aqui 94, eu acho. Querida amiga Josete, a casa aqui foi hoje iluminada. Olha, veja, gente, uma carta bem... A fotografia de uma carta do jeito que foi datilografada, porque antigamente a gente dizia datilografada, bem antiga. Então, vai ter coisas que a gente não vai conseguir ler. Então, querida menina Josete, a casa aqui hoje foi iluminada e perfumada por uma caixa de manga que você teve a genial ideia de me mandar. Provei uma deliciosa. Eu, se fosse rei do mundo, mandava cortar a cabeça de quem plantasse manga-espada. Eu acho que isso aqui é só figura de linguagem, né, gente? Ele não mandaria mesmo. É só a forma dele falar que gosta muito do outro tipo de manga. E outras qualidades inferiores. Por que razão, havendo mangas que são puras delícias, há quem plante as fibrosas ou inferiores? Com certeza ele gosta de manga rosa, né? Estive na Bahia, que é a terra de manga, mas não comi lá nenhuma como as que você me mandou. Quer dizer que a Bahia tem que baixar a cabeça diante de Piracicaba, hein? Foi pena que você e Lígia não viesse a opereta Narizinho, acho que é ópera Narizinho, que está sendo levada na Bahia. Já a representaram umas 6 vezes e o povo não se contenta, quer mais. Isso me fez escrever um novo libreto, que quero ver se publico. Você aí poderão montar a peça com músicas de algum musicalista local. Fica lindo, como ficou na Bahia. Adeus, Josete. Dê minhas lembranças a Lígia e receba lá um abraço e um beijo na ponta dos dedinhos, pela maravilhosa ideia que você teve de me mandar umas mangas tão convincentes, do amigo Lobato. E aí, na página 14, nós temos um pouco sobre o autor, quem foi Monteiro Lobato. O nome dele é José Bento Renato Monteiro Lobato. Nasceu em 1882 e veio a falecer em 1948. Nasceu em Taubaté, São Paulo. Além de escritor, foi editor, tradutor, advogado e fazendeiro. É autor de clássicos da literatura infantil, como Calçadas de Pedrinho, A Reforma da Natureza e Memórias da Emília. Criou a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com as inesquecíveis personagens Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa, entre outros. E aqui é a imagem do autor Monteiro Lobato, certo? E aqui um pouco para saber mais, que ele criou esse livro também, certo? Para saber mais, Monteiro Lobato aceitou a sugestão da menina argentina que escreveu para ele, fez uma adaptação da história de Peter Pan, escrita por J.M. Barrie, no livro de Lobato. Dona Benta narra para os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, durante várias noites, as aventuras do menino que não queria crescer. Esse livro tem muitas aventuras e diversão, certo? E aqui é a capa do livro, ok? Bom, vamos para a página 15, onde a gente vai fazer a interpretação da carta de Monteiro Lobato para a menina Josete.
Na página 15 temos a seguinte questão: estudo do texto. Você leu a carta que Lobato escreveu para Josete. Escreva V para verdadeiro e F para falso para as afirmações a seguir. A. Lobato escreveu para contar histórias dele para um futuro livro? Falso. Não foi para isso. Ele agradece a gentileza da leitora? Verdadeiro. Ele agradeceu. C. Ele responde uma pergunta de Josete? Sim, ele respondeu a pergunta de Josete. D. Lobato fala sobre a cidade em que está morando? Falso, não fala, certo? Na escrita da carta, há o remetente, que é quem envia a carta, e o destinatário, que é quem recebe a carta. Identifique cada um deles no texto lido. Então, o remetente era Monteiro Lobato, e o destinatário era Josete, ok? Terceira questão. No início da carta, aparecem esses dados. Olha aí o que a gente não conseguiu ler, né? No início da carta, essa carta aqui, eu acredito que seja a anterior. A da outra página, certo? Buenos Aires, 23/7/46. Certo? E é isso mesmo, gente. Esse endereço aqui, certo? Aparece na outra carta, na página 13, tá? Que foi objeto de outro vídeo. Então, no início da carta aparecem esses dados. Buenos Aires, 23/7/46. O que eles informam em relação à carta? Ele informa aqui a cidade do remetente, certo? E a data em que foi escrita, certo? Então, a carta foi escrita no dia 23 de julho de 1943, na cidade de Buenos Aires. Nessa época, o escritor morava em Buenos Aires, na Argentina. Quarta questão. Observe como o escritor inicia sua carta e se dirige a Josete. Querida amiguinha Josete. E aqui ele já está falando da carta que a gente leu, tá certo? A. Como parece ser o tratamento dado pelo escritor à sua leitora? É formal? Não, não é formal. É afetuoso? Sim, marque sim. É indiferente? Não. B. Circule as palavras que indicam esse tipo de tratamento. E aí a gente viu a palavra querida e amiguinha, que é uma forma afetuosa de se dirigir a alguém. Vamos agora para a página 16. Na página 16, quinta questão. Herdes usa um tratamento formal ao se dirigir ao escritor. Releia um trecho da fala dela. E aqui se remete também àquela primeira carta, onde a moça, né, a menina, se dirige ao leitor, que faz parte do outro vídeo, tá? Mas é tudo interpretação dos vários textos. Então, aqui, ó. Eu sou uma grande leitora sua, e há livros que o senhor escreveu que já li até umas 15 vezes. A. Que termo demonstra o tratamento formal? A palavra senhor. B. O uso do tratamento formal é adequado para essa situação? Por quê? Sim, ele é adequado, né? Porque, por respeito ao escritor, que não era uma pessoa próxima a ela, era mais velho e uma pessoa reconhecida no meio cultural. Então, daí o tratamento, como se fala, senhor, tá certo? Sexta, em uma carta pessoal, quem escreve pode expressar seu sentimentos sobre os fatos relatados. A. Quais parecem ser os sentimentos de Lobato? Na carta que a gente leu no início do vídeo. Ele se sente bem e contente. Por que ele se sente assim? Porque as crianças escrevem para ele e falam que gostam dos seus livros, ok? Sétima questão. Observe os termos em destaque a que um deles se refere.
Acabo de receber sua cartinha de 8 deste. E o que significa esse 8 deste? 8 deste se refere ao dia 8 do mês de julho, mês em que o autor recebeu a carta de Josete e respondeu para ela. B. Ora, aqui elas gostam dos meus livros, logo estou contente. Ao lugar em que ele está, Buenos Aires. Aqui essa palavra, aqui. Ora, aqui, o que significa aqui? Aqui é o lugar onde ele está, que é Buenos Aires. 8ª questão. Releia esse trecho da carta. Adeus, querida Patricinha de Piracicaba. Patriciazinha de Piracicaba. Queira sempre bem ao Monteiro Lobato. Então, esse trecho também é de outro texto que se refere nesse capítulo, onde Monteiro Lobato se comunica com outra leitora dele, tá certo? Então, vamos ler. Adeus, querida Patriciazinha de Piracicaba. Queira sempre bem ao Monteiro Lobato. Vamos para a página 17. Letra A. Qual é a finalidade dessa parte da carta? Bom, aqui o autor se despede do seu interlocutor e assina seu nome para identificar quem escreve. B. O que esse trecho revela sobre os sentimentos do autor da carta em relação ao seu destinatário? Justifique sua resposta. Bom, Monteiro Lobato mostra que tem afeto pela menina, usa a palavra querida e o diminutivo que revela a proximidade entre eles, tá? Quando ele chama de Patriciazinha no diminutivo. 9ª questão. Vamos retomar o que você aprendeu até agora sobre a carta pessoal. Complete o quadro com as informações do texto. Então, a localização no tempo e no lugar. Buenos Aires, 23/7/46. Destinatário, Josete. Assunto da carta, o escritor conta como está feliz em receber cartas de suas leitoras e comenta o conteúdo de uma delas. Despedida. Adeus, querida Patricinha de Piracicaba. Queira sempre bem ao Monteiro Lobato, né? Ao remetente, Monteiro Lobato. E na 10ª questão, imagine que você vai escrever uma cartinha para o seu escritor ou sua escritora favorita. O que você escreveria? Elogios, críticas, sugestões, outros assuntos. E aí é uma questão pessoal, o que você iria escrever se você tivesse que fazer uma cartinha para um escritor, certo? Então, aqui aprendemos o que é a carta pessoal, que ela possibilita a comunicação entre as pessoas próximas, amigas que têm familiares entre si. Os interlocutores relatam fatos do cotidiano, pedem notícia, fazem pedidos, etc. E costumam ser usadas palavras que expressam sentimentos e mostram a intimidade entre os interlocutores, ok? Terminamos e finalizamos aqui a página 17, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. A gente fez uma coisa rápida. Não leio a primeira carta, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, mas a gente respondeu as questões, tá? E lemos a segunda carta, ok? Então, fique com Deus, um abraço e até a próxima aula.